bem-vinda a mais um Propode! Tudo bem, Gi? Tudo bem, Fer, e você? Tudo certinho, graças a Deus. E a constância permanece. Gisele, fale baixo, por favor. Gi, mas hoje nosso programa tá muito potente. Muito. Temos uma convidada muito especial. Temos com um assunto importantíssimo. Eu acho também que vai bombar. É uma parceira nossa, né, aqui do Sindicato dos Professores, formadora das nossas professoras. Aí, detalhe, as professoras adoram as formações dela. Cada escola que nós passamos vem um elogio. Caiu no gosto das professoras do município, Muito, não é? Sinal que tem qualidade. É isso. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada, gente. Olá, tudo bem? Gente, eu tô muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Feliz aí de toda esse retorno, né, das meninas, das professoras, né, meninas, todas meninas. Por enquanto só meninas, meninas, né? todas Isso. nós meninas. E tô muito feliz de estar aqui, poder falar com vocês um pouquinho hoje sobre educação inclusiva, falar um pouquinho sobre a psicopedagogia, que no nosso país ela ainda precisa ser um pouco melhor divulgada, né? Poucas pessoas conhecem, então acho que é um assunto bem importante mesmo pra gente conversar. Prazer é todo nosso de tê-la aqui, viu, Fabrini? A gente, como a Gi falou, a gente tem ouvido da sua formação, nós não tivemos a oportunidade, mas não perderemos ela na próxima, né, Gisele? A gente precisa de uma conversa de bastidores. E é um assunto que é tão... Ele tá tão latente hoje em dia em todas as salas de professores, né? Nem precisa ser sala, né? Os professores, quando se reúnem, só aliás, falam nem dos precisam alunos. ser professores, né? A gente tá tendo essa demanda, esse assunto cada vez mais frequente entre inspetores de alunos, sabe? Pessoal que faz a limpeza, o pessoal que serve lá, as cozinheiras também tem falado sobre isso, porque... todo mundo está, assim, curioso, querendo entender um pouco e também querendo ajudar, é claro, né? A equipe de apoio é essencial nesse processo, né? E é um assunto de tanta relevância que está em auge até nas redes sociais. Se ouve muito hoje em dia. Eu acho que daí a gente tem um problema, porque tem muita gente falando sem conhecimento. Exatamente. Mas antes de nós entrarmos nesse papo sério, que vai ser pesado. Não, a gente vai deixar mais leve. Vamos tentar, né, Gisele? Ai, meu Deus, que medo. Fabrini, nós temos 2 perguntas clichês, uma no começo, uma no final. Quero saber se a gente pode seguir dessa forma. Podemos, claro. Antes da pergunta, Gisele tem um recado importante. É verdade. Esquecemos, Gisele. Esquecemos. Eu já falei. Somos nós sendo comunicadores. A gente vendendo alguma coisa, somos ótimas professoras. Escrevam isso, gente. Galera, não esqueçam de curtir, de compartilhar. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok e principalmente no YouTube. Então vai lá, aciona o sininho, curtam, comentem e compartilhem. A sua participação é de extrema importância para nós. Não esqueceu de nada hoje. Parabéns, companheira. Esqueci do Spotify. Poxa vida, eu não estava atenta o suficiente. Então esqueceu. Eu tenho Spotify também, gente. Vamos lá, então. Primeira pergunta para Fabrini. Bora lá. Fabrini, como era a menina Fabrini na sala de aula? A menina Fabrini na sala de aula era quietinha. Você esperava algo diferente? Acho que não. Eu imaginava algo assim. Era muito quieta, muito tímida, até a 2ª série, né? Eu não tinha, que hoje seria o 3º ano, eu não tinha nem amigos, mas não era por uma questão de dificuldade social, mas sim por uma dificuldade, assim, de tão tímida que eu era. E aí eu me lembro de uma situação em que eu fui conversar com meu amiguinho de trás, que é uma pessoa muito conhecida, inclusive, na cidade, mas não vou falar o nome. Depois você conta pra gente. Depois eu conto. E aí, a professora muito brava, né? Muito, muito brava. Ela ficou brava comigo. Sendo que ele que tinha me chamado. Eu sentava na frente, então ele me cutucou, eu virei pra trás pra conversar com ele, quem levou bronca fui eu, que aí eu já não conversava, aí depois eu levei bronca, eu conversava menos ainda. Então eu era muito quieta, muito de boa, assim,
Não era a melhor aluna da sala, não era. Tá sendo modesta. É verdade. Nunca tive esse posto. Nunca ocupei esse posto de melhor aluna da sala, as notas melhores nunca. Sempre fui uma aluna, assim, muito... Eu sempre gostei muito da sala de aula, mas assim, teve alguns professores que transformaram bastante a minha vida, né? Eu falo isso porque, e, inclusive, são professores que é muito legal, porque eles estão em todas as minhas redes sociais. Eles me seguem ainda. Então é muito maravilhoso. Eles participaram de vários momentos pessoais da minha vida, porque de fato eles fizeram uma transformação. Mas eu era muito de boa, muito tranquila. Pode falar da matéria que a gente não gostava também? Pode, claro. Aqui pode tudo. Ai, as pros de matemática que me desculpem, mas matemática nunca foi meu forte. Nossa, a gente tem, assim, algumas semelhanças. Não sei, gente, eu acho que falharam ao ensinar matemática pra gente, porque é meio que geral, sabe? Pois é. Mas depois, no ensino médio, aí eu comecei a ir um pouquinho melhor na matemática, comecei a curtir um pouquinho mais. E na época também de fazer o ensino médio, eu já tô indo pra idade, né, adolescência, mas enfim. Daí eu não fiz o magistério, eu fiz eletrônica, né? Eu era uma das poucas mulheres Que no grupo de rebelde. eletrônica. Exatamente, foi por uma atitude de rebeldia mesmo. Tipo assim, como assim mulher não pode estar aqui? Mulher pode estar aqui, sim. Então eu fui lá pra mostrar que mulher podia estar onde ela Arrasou. quisesse. Já que ela tocou nesse assunto, vamos perguntar. Você consegue fazer uma instalação elétrica, Então, puxar fio, ligar a não. tomada? Na verdade, eu, no começo já, no primeiro ano, final do primeiro ano, eu já percebi que não era o que eu queria, que eu não gostava, e eu não entendia mesmo, tinha dificuldade de entender, então foi bem penoso pra mim, né? Eu fui nessa coisa da rebeldia, mas depois eu vi que realmente não era pra mim, eu não gostava. Fiz até um estágio na área, mas é mais voltado pra área de informática, né, que eu fiz o estágio, e não segui na área. Daí eu fui pra área mesmo de pedagogia, me apaixonei, me encantei e nunca mais saí deste rumo da educação. Ai, quando a gente é picado pelo bichinho da educação, dificilmente a gente consegue sair. Exatamente isso. Então se apresente para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Quem se tornou a Fabrini? Qual a sua profissão? O que você estudou? Conta pra gente. Então, eu sou a Fabrini, esse nome difícil, que meu pai ficou fazendo lista de 30 nomes, escolheu esse. É verdade? Que todo mundo erra. É verdade. Meu Deus! A lista de 30 nomes. E aí virou Fabrini. Mas enfim, aí todo mundo fala Sabrine, Fabiane, Sabrina, tudo. Menos isso, Fabrini, mas é isso. Fabrini, gente. Fabrini. F-A-B-R-I-N-E, Fabrini. Marcante. Marcante. Tem outras? Conhece outras? Tem outra. Mas descobri recentemente que tem. Mas aqui na cidade, acho que tem só mais uma Fabrini. Se tiver mais alguém, fala por favor, tá? Comenta aqui com a gente. Isso. Mas, enfim. E aí, fui para a área da educação, então, né? Fiz pedagogia. Depois, eu fui trabalhar no estado como professora. Aí, por conta de trabalhar no estado, eu tive uma situação que mais para frente eu conto. Aí, por conta disso, eu fui fazer educação especial. Então, fui fazer a pós-graduação em educação especial. Foi a minha primeira pós-graduação. Depois disso, eu fiz Libras, né, e docência do ensino superior, que são áreas que eu gosto bastante também, né. Tô um pouco afastada da área de Libras agora recente, né, mas gosto bastante, pretendo retomar. E depois eu fiz a psicopedagogia, que é onde eu atuo agora também, né. Então, hoje eu atuo como professora do AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, depois eu explico também o que é, né, que pouca gente conhece. E também sou psicopedagoga clínica. Excelente. Nós que somos professoras, acho que a gente tem um pouco mais de intimidade com todas essas denominações que você colocou aí. Exato. A gente queria que você explicasse para o pessoal AEE, né? No que atua, por que não é tão popular ainda. Enfim, vai lá, Fabrini, é com você. O AE, ele não é um projeto, como muitas pessoas pensam. Ele é uma organização que o setor de educação pública tem para abranger os alunos com deficiência, e aí vai abranger os alunos com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiência visual, auditiva, surdez, surdo-cegueira, altas habilidades, transtorno do espectro do autismo,
síndrome de Down, né? Então, esse é o público que o AE atende. E aí, o que é esse atendimento? Como o próprio nome diz, ele é especializado. Especializado em que sentido? Ele vai trabalhar as habilidades específicas que essas crianças precisam, né? Então, ele não vai... Ele pode trabalhar um conteúdo ou outro da escola? Pode, mas não é necessariamente no sentido de dar o reforço do que foi trabalhado na escola, e sim no sentido de trabalhar uma habilidade. Por exemplo, eu sei que para a alfabetização é importante a discriminação visual, né? A discriminação auditiva, né? Que é o quê? Você perceber a diferença entre um som e o outro, né? Para você, na hora que você vai ouvir uma letra, você não confundir ela com outra, por exemplo, né? Então, para a gente perceber melhor auditivamente. Isso é trabalhado no AE, por exemplo. Por quê? Porque algumas crianças que têm alguma deficiência ou algum transtorno, elas podem ter esta área da percepção auditiva prejudicada, né? Ou visual também, elas podem ter a percepção visual prejudicada. Também uma outra coisa que o AE pode ajudar. De repente, a criança, ela tem uma deficiência visual, então ela tem uma baixa visão. Então, por exemplo, para mim, que tenho miopia, já é difícil, se eu tirar o óculos, já fica difícil de enxergar, né? Mas eu não preciso de adaptação. Por quê? Porque se eu colocar o óculos, eu enxergo super bem. Então tá resolvido. Então eu não preciso do AE, eu não precisaria do AE se eu fosse uma criança, um estudante, porque eu tenho o óculos que já resolve o meu problema. Porém, na deficiência visual, por exemplo, tô dando só exemplos, tá? Mas pode ser outra. Tem o caso da baixa visão, que mesmo com a correção de óculos, mesmo com cirurgias, ainda assim é necessário fazer algumas adaptações. Aí, que adaptações? Às vezes aumentar o tipo de letra, mas não é só isso. Muita gente acha que é só isso, mas não é só isso. Existem recursos que a gente pode utilizar. Existe uma prancha que ela é inclinada para ficar mais próximo do campo de visão da pessoa, enfim. Então, o profissional do AE, ele é o profissional que vai pensar em tudo isso. Como é que eu posso facilitar a aprendizagem desta criança, mesmo ela tendo uma deficiência, mesmo ela tendo um transtorno? Então, este é o objetivo principal do AE. Para isso, já tô falando tudo, não sei se era para falar tudo, já tô... Eu só queria, antes de você continuar, segura aí seu pensamento, não perde ele. Nós estamos falando de crianças inseridas na escola regular. Isso, extremamente importante, bem lembrado, Fê. A gente tá falando de inclusão, de incluir pessoas. É claro que a inclusão não é só para pessoa com deficiência. Quando a gente pensa no termo inclusão, a gente deveria pensar que se a inclusão é para todos. E todos é todo mundo, porque o próprio nome já diz todos, né? E isso tá onde? Por que tem que ter inclusão? Bom, a nossa Constituição nos diz que a educação ela é um direito de todos. Ela não é um direito de alguns. Ela é um direito de todos. Se ela é um direito de todos, a gente tem que oferecer a escola para todos. Ah, mas a gente não sabe como fazer isso. Para isso, existem profissionais que estão atuando há muito tempo já nas organizações, nos cursos, nas capacitações, na produção de material, enfim, em todas essas questões para auxiliar que esse todos realmente aconteça, tá? Mas o importante é que a gente saiba que sim, é um direito, tá? Não é um favor que a gente faz, mas sim, é um direito de todos. E é educação regular. O que significa educação regular para quem não é da área da educação? Significa a escola que todas as crianças vão. Significa que não é uma escola especializada, né? Não vou citar nomes, assim, de escolas especializadas, mas não é uma escola especializada. Não que ela não seja boa, não que ela não seja importante, mas ela não é necessária para todos, para todas as pessoas que têm deficiência, tá? Isso era uma pergunta. Claro que a gente que está na sala de aula, a gente consegue ter um termômetro, mas para quem está fora, como é medido, o que determina a criança frequentar uma escola regular ou uma escola especializada? A nossa legislação, vamos falar de legislação primeiro, para a gente entender o que é direito. O direito da criança é estar na escola regular. Desde sempre, Fabrini? Não é desde sempre. Isso é uma conquista. A gente não pode deixar essa conquista ir por água abaixo porque não está sendo bem feito em alguns lugares. Uhum. Não é porque o copo não é bonito que eu quebro ele.
copo tem a função de copo. A xícara tem a função de xícara. Ah, mas ela não tá legal, ela tá com uma lasquinha aqui, então vamos dar um jeito. Ah, mas tá muito quente a água aqui, vamos colocar gelo. Vamos colocar a água na geladeira. Vamos resolver, né? Então, a educação inclusiva, o objetivo dela não é criar problemas, é resolver. Ou pelo menos tentar minimizar situações difíceis, né? Então, a ideia é essa. E aí, vamos pensar assim, bom, quem então que pode estar na escola regular, na escola que é para todo mundo? Todo mundo, porque é o que está no artigo da nossa Constituição, esqueci o número do artigo agora, mas é o que está na nossa Constituição, tá? Então, mas existem casos excepcionais que precisam de um outro tipo de apoio. Sim, existem. Eles devem ser avaliados pelo profissional de AEE, o profissional de educação especial, tá? É um profissional especializado para isso. Ele tem uma avaliação própria que ele vai conduzir essa situação para saber o tipo de apoio que é necessário para aquela criança, se de fato aquele tipo de apoio está sendo bem, está acontecendo de forma legal, realmente está fluindo, ou se não está fluindo. Se precisa de um tipo, de uma demanda de apoio superior ao que a escola pode oferecer e hoje e no futuro, e aí sim pode ser direcionado para uma escola especial, tá? Uma escola exclusiva. E outra coisa, na educação infantil, a gente não faz esse tipo de avaliação, porque dentro da educação infantil, a criança, não importa qual é o tipo de dificuldade que ela tenha, né, de deficiência, nem o grau, nem nada disso, ela tem o direito à educação infantil, como todo mundo. Regular. Tá? A partir do ensino fundamental. Por quê? Porque na educação infantil, concorda que a gente não tem avaliação para ninguém? Por que vai ter só para pessoa com deficiência? Não faz sentido. Exatamente. Seria uma exclusão, né? Então não faz sentido. Agora, no ensino fundamental, tem avaliação para todo mundo, não tem? Sim. Então, ok. Então faz sentido ter para a pessoa com deficiência. Só que daí é uma avaliação que ela é diferenciada, porque ela é baseada em habilidades e não necessariamente em conteúdo escolar. Aprendizagem. Tá? Há políticas públicas, quando eu falo em políticas públicas, eu falo em verbas mesmo, que vem para o AEE para dar todo o suporte que essa criança precisa dentro da unidade regular? Sim, oficialmente toda criança matriculada, e aí vai entrar numa questão aí, às vezes, se tem laudo, se não tem laudo, porque existem questões, porque a gente tem sim que provar as situações para que não hajam fraudes, porque a gente está falando de dinheiro público, tá? Sim. Então, eu concordo que deveria sim ser dessa forma, mas enfim. A gente tem, mediante a matrícula, tá? Mediante a matrícula dessa criança no AEE, né? Que em alguns municípios chama AEE, outros municípios chama Sala de Recurso Multifuncional, mas enfim, é a mesma coisa, tá? Então, dentro desse setor, dessa modalidade de ensino, a educação especial é uma modalidade de ensino. Então, tá matriculado. É uma matrícula dupla, ela vai estar matriculada como sala regular. Então, vamos supor que o Joãozinho tá lá no primeiro ano. Ele tá matriculado no primeiro ano da professora Sara. Mas ele também vai estar matriculado, deve estar matriculado no AEE, por exemplo, da professora Fabrini, né? E aí, como ele está tendo duas matrículas, ele também tem verba dupla. A mesma verba que vem aqui, né? Vem no primeiro ano que ele está frequentando regularmente, também vem para o AEE. Para que a verba do AEE? Para comprar equipamento, basicamente, e todos os apoios necessários. A verba sempre vai ser suficiente o tempo todo? Não. Mas, até porque estamos numa crescente de número de diagnósticos e tudo mais, estamos vivendo um momento bem diferenciado, né? Não só no nosso país, mas mundialmente falando. Então, é claro que tudo isso vai precisar ser revisto em termos de quantidade de verbas e tudo mais. Mas, neste momento que eu posso dizer, sim, tem verba dupla e ela vem para que se seja utilizada para a pessoa com deficiência, para o benefício da pessoa com deficiência dentro da escola. Mas não é a escola diretamente que vai receber, e sim o lugar onde funciona o AEE. Por exemplo, a minha escola é um polo. Eu atendo várias escolas. Então, as várias escolas não vão receber aquela verba, mas aquela que é polo, né? Na verdade, a secretaria recebe e faz o direcionamento. Por quê? Porque ela sabe que é ali que eu atendo. Então, eu preciso de mais recursos ali.
Entende? Então, Perfeito. nesse sentido, tá? Quando você fala que a sua escola é polo e que os alunos vão até você, isso é da mesma forma em todas as cidades ou isso é na cidade no qual você atua? Ou se tem outros lugares que trabalham de outras formas? E a educação especial, como eu disse, é uma modalidade de ensino, ela é para o Brasil inteiro. Certo. Ela já está na LDB. Ela já está na LDB, ela já está regulamentada, ela tem tudo certinho organizado. Então, ela é para funcionar de norte a sul. E né? aí, acho que com determinadas variações, conforme a realidade da cidade, Isso, né? exato. Então, a gente vai ter, é claro, lugares em que ainda isso está se organizando, apesar que já faz tempo que existe o AE, mas existem cidades que ainda estão se organizando, tá? A gente tem... Por que começou a acontecer tudo isso, tá? Vamos pensar assim. O direito já existia lá atrás, desde 1988, Constituição. Lá atrás, eu tinha 8 anos de idade, só pra falar. Só fazer a conta, gente. Ficou fácil agora. Bom, mas lá em 1988, nem se pensava nesse termo inclusão, nem se pensava nessas organizações escolares, né? Aliás, o nosso sistema educacional era completamente diferente em 1988. A gente tinha saído de uma ditadura militar fazia pouco tempo, então estava tudo diferente, né? Em 2006, olha quanto tempo depois. Bom, em 1996 tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que organiza, para quem não é da educação, que organiza toda a área da educação, como é que ela tem que funcionar. Lei mesmo, tá? Como é que tem que funcionar. Então, não funciona do jeito que a Fernanda quer, não funciona do jeito que a Gisele quer, não funciona do jeito que a Fabrini quer. Funciona conforme uma legislação. Essa legislação é a Lei de Diretrizes e Bases. Nacional, né, Fabrício? Nacional. Também não vai depender do secretário X ou Y. Não, e é isso que é muito bom, porque ela é nacional, É isso. né? Então, isso em 96. Depois, em 2006, aí teve a Declaração de Salamanca, que é o quê? Foi uma organização de várias instâncias, várias entidades, vamos dizer, usar esse termo, não sei se é esse o termo correto, enfim, várias pessoas representando diferentes setores da sociedade. Não aconteceu no Brasil, não é uma invenção do Brasil, tá? Foi em Salamanca mesmo. Foi né? em Salamanca, né? Por isso que leva esse nome. E lá foi feito o quê? Os países se comprometeram a começar a olhar melhor para essa questão da inclusão das pessoas com deficiência, tá? E isso fez com que tivesse toda uma revolução, até em nomenclaturas que a gente utilizava, que a gente já não utiliza mais. Enfim, modificou várias áreas que lá atrás parecia que... A gente usa muito o termo assim, isso só tá no papel. Pode ser que hoje só esteja no papel. Mas uma coisa que hoje a gente vive já esteve lá atrás só no papel. Muitas coisas. E isso, por exemplo, a inclusão lá em 2006 era só um sonho, né? Era só um sonho. Depois, em 2008, ela virou o quê aqui no Brasil? Um decreto, tá? Esqueci o nome e a palavra agora. Vou tentar lembrar a palavra, tá? Enquanto isso, eu vou falando. Vamos lá. Mas em 2008, ela já pegou um outro patamar aqui pra gente. E aí, a partir daí, então, que tem essa organização do AEE, tá? E aí, só para falar que Santa Bárbara saiu na frente com relação a isso, porque antes mesmo de 2008, Santa Bárbara já tinha uma organização de AE que não tinha esse nome, não lembro qual era o nome, acho que era Sala de Recursos Multifuncionais, se não me engano, né? Mas já tinha esse pensamento, esse direcionamento de, não, peraí, a gente tem que oferecer para todo mundo. O meu trabalho final de faculdade foi sobre educação especial. Lá em 2003, só fazer a conta também, gente. Eu nem falei quando não eu me é formei. fácil, viu? Enfim, e aí eu procurei a professora efetiva. Nós tínhamos uma só, que hoje ela nem tá mais na rede, né? Ela foi super solista, me orientou, me ajudou. E sim, lá em 2003. Né? Isso. Já se sonhava. Já se sonhava com isso. Mas por que algumas coisas só estão no papel? Porque elas são difíceis mesmo de fazer. Porque elas não são fáceis. Educação não é fácil. Educação não é fácil. Mudança de paradigma, mudança de cabeça. Porque a gente está num momento de que a gente está tendo que mudar a nossa mente.
o nosso pensamento, a maneira como a gente vê as pessoas, a maneira como a gente se refere às pessoas, a maneira como a gente conversa com as pessoas, né? Então, tudo isso leva realmente muito tempo, mas a gente não pode anular as lutas anteriores, né? Falando que não serve para nada, ou que isso é só um sonho, só vai ficar no papel. Quando a gente faz isso, a gente está validando, a gente está desvalorizando toda a luta anterior. Então, é por isso que é importante a gente se ater. Tá difícil? Tá difícil. Temos muita coisa pra gente melhorar? Temos. Então, vamos trabalhar. Vamos arregaçar a manga e vamos fazer. Não vamos ficar só reclamando, porque de reclamação a gente não resolve problemas, né? A gente sabe que toda luta é um processo. As leis são importantes, mesmo que a gente não consiga, no ato da aprovação, colocá-la em prática. Mas tendo a lei aprovada, a gente consegue reunir, juntar uma grande quantidade de pessoas para tentar, de alguma forma, estudar, planejar, para colocar essas leis em vigor. Há hoje, no país, alguma lei nova para a inclusão que é importante que o nosso povo saiba? Olha, a nossa legislação a respeito disso, ela tá numa dinâmica muito, assim, frenética. Esse ano já tivemos algumas legislações, mas eu penso que nenhuma delas, por enquanto, vai ser maior do que a lei brasileira de inclusão, tá? Que a gente chama de... Lembrei a palavra, estatuto. Ah, perfeito. Né? Que a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que a gente chama assim? Porque ela vai trazer ali não só sobre a área da educação, mas sobre moradia, sobre saúde, sobre qualquer assunto pertinente à sociedade. Tá escrito tudo lá na Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, aí eu tenho dúvida de tal coisa. LBI, Lei Brasileira de Inclusão. É só dar uma pesquisadinha no Google. Tem até ela comentada. Se você procurar, você acha ela comentada em PDF, uma gracinha. Porque daí você entende melhor o que está dizendo na lei. Por exemplo, tem várias questões que as pessoas confundem, né? Não queria entrar em temas tão polêmicos, mas assim, tem várias questões que são muito confundidas. Que a gente acha que... Se a gente acha que é certo, então é lei. Mas nem tudo que a gente acha que é certo é lei. E nem tudo que é lei a gente acha que é certo. Ah, não, gente, agora eu preciso de um exemplo, que eu fiquei confusa. Acho que não foi só você, não. Acho que nós ficamos e quem tá ouvindo também. Por exemplo, Vai lá. né? A gente tem aí... a gente vai entrar num tema polêmico, né? Questão aí de quantidade de crianças em sala de aula. Gostaríamos de ter salas de aula no Brasil com poucas crianças em sala de aula para que nós, professores, pudéssemos ensinar melhor? Gostaríamos. Inclusive, isso está no Plano Nacional de Educação, né, Fabrini? Não é nenhum desejo, né? Isso já está no Plano Nacional da Educação. Porém, os estados, e aí eu estou falando de estado enquanto estado e municípios responsáveis por gerir isso, acabam que não, financeiramente... não fazendo as escolhas políticas, não que não tenha dinheiro, não gosto de falar que tem dinheiro, a gente só precisa ter consciência na hora do voto, né, porque é isso, o político que lá está eleito, ele vai fazer escolhas políticas, o que ele vai fazer, como que ele vai gerir aquele dinheiro, e a quantidade de crianças por sala é uma escolha. Sim. Por quê? Porque gera custo. Isso né? porque o Plano Nacional de Educação vigente já está terminando e o novo que está sendo elaborado pelo CONAI, o Conselho Nacional de Educação, ele está trabalhando para diminuir ainda mais a quantidade de crianças por sala. E as prefeituras, os estados não conseguiram se adequar ao antigo. Então, a problemática só vai aumentando. Sim, mas veja, se a gente parar para pensar, vamos polemizar agora. Adoro. Se a gente parar para pensar, ainda não foi feito. Olha, eu vou falar de uma coisa que ainda não foi feita, tá? Estamos no mês da consciência negra. Aí, o que isso tem a ver com inclusão? Tudo. Absolutamente tudo. Nós não conseguimos incluir com qualidade as crianças negras, as crianças descendentes de indígenas,
A gente não conseguiu ainda. Ah, mas lá atrás, quando a história da África foi colocada como obrigatória, inclusive, né? Era para ser. Ai, mas eu não tenho formação. Tá bom, quantos anos se passaram desde isso? 20. Mas E a quantas branque- pessoas têm informação sobre isso? Mas Eu a mesma branque- não tenho, mas é uma área que eu gosto muito. Eu fui, entre aspas, estudar por conta própria, como autodidata, não tenho nenhum título nessa área. Mas, assim, o que eu quero dizer é, existem coisas que a gente já está discutindo no Brasil, e é isso que é muito complicado há muitos anos. Essa questão de número de crianças também é uma questão antiga, porque quando eu fiz a primeira série já era 30 crianças. Sim. Eu fiz a primeira série em 1987. Pra você ver como avançamos pouco nessa pauta. Exatamente. Pra você ver como votamos mal de lá pra cá. Exato. Porque não houve um olhar, não tinha, né, dentre os eleitos, né, alguém com experiência de sala de aula falar, não, olha, tem o Plano Nacional da Educação, existem estudos, existe a necessidade da prática desses profissionais Exato. que solicitam, que, né, tá provado A mais B, que diminuir o número de alunos por sala. Ajuda e aí, muito. E isso traz qualidade. Porque quando a gente pega as avaliações internacionais, e o povo gosta de falar, Na né? Finlândia. PISA, né? Finlândia, a gente vai falar então do Canadá, a gente vai falar da França, é só olhar a quantidade de crianças por sala. Mas há Isso é um interesse? fator importante. Não, então, Há Gi, interesse do político de querer uma sociedade claro. crítica, de uma sociedade que sabe reivindicar os seus direitos? É Eu claro acho que eles assim. trabalham com o oposto disso tudo. Eu acho que não é só isso. Acho que existem várias outras questões. Eu, por exemplo, na questão da educação especial, agora voltando aqui para a área da educação especial, eu penso que tem também muitas questões voltadas à área metodológica que a gente precisa estudar mais, melhorar, a gente precisa avançar. Então eu falo assim, eu acho que algumas coisas a gente pensa tem que ser assim, e só porque a gente pensa que tem que ser assim não é uma lei, né? Então, por exemplo, a gente tem estudos que dizem que sim, devemos diminuir o número de crianças em sala de aula, mas isso não é por conta da pessoa com deficiência, isso já era antes, já era uma necessidade antes. Né? E não deixou de ser agora, né? É claro que é muito difícil, eu não tô falando que não seja, e eu não tô defendendo o oposto, né? Eu quero deixar bem claro isso. Mas o que eu quero dizer não é porque a gente entende que isso é necessário e que é importante e que é bom, que está na lei. Por exemplo, numa lei que eu digo federal, né? Então, precisamos desse tipo de legislação? Precisamos. Porque a gente só vai conseguir essas conquistas mediante legislação. Todas as conquistas que a gente consegue, elas são mediante legislação. Na educação especial, quando a gente vai fazer concurso para essa área, o que mais cai é legislação. Por quê? Porque se a gente não entende o porquê que existe aquela legislação, a gente não vai conseguir colocar em prática. Então, é muito importante, é extremamente importante, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado, você falou no começo que tem vários... que na internet tá se divulgando muita coisa tal, e às vezes pode surgir coisas equivocadas. Outro dia, eu ouvi uma mãe, e assim, eu entendo que como mãe é muito dolorido passar por certas situações, né? Mas como eu disse, a gente não pode desvalorizar toda a luta anterior. E a gente também não pode querer que o outro não lute, né? Então, era uma mãe que estava cansada de algumas situações que ela vivenciou. E aí ela estava orientando outras mães a tirar os seus filhos da escola. Só que veja, a escola é obrigatória. O ensino básico é obrigatório, tá? Para todos, para todos. Então, esse tipo de orientação é irresponsável. É irresponsável, tá? Porque ela vai comprometer a vida dessa pessoa. Porque hoje essa criança está com essa mãe protegida por ela. E no futuro, como ela estará? Qual o tipo de autonomia que ela estará se ela não teve nem direito a uma educação básica? Né? A educação, ela não é só para a gente aprender a ler e escrever. É também. Mas ela também é para a gente aprender principalmente a ter autonomia na vida. Gerir a própria vida. E mesmo que a gente não consiga gerir com
total autonomia, de repente a gente tem uma limitação física ou intelectual que realmente dificulte demais essa situação, que existem, né, os graus, a gente já sabe disso. Mesmo assim, a gente tem que ter pelo menos uma noção, né, do que, né, algumas coisas a gente precisa, né, saber, e a gente precisa aprender, e mais do que aprender, a gente tem que ter uma coisa que até outro dia numa palestra foi falado até mal sobre isso, a gente tem que ter o direito de aprender, né, mas a gente não podia ter que falar isso, ter o direito de aprender, porque é óbvio, é inerente, né, então não deveria nem ter que usar este tipo de fala, ter direito de aprender. Como assim? Aprender é inerente. Às vezes a gente tem que falar o óbvio. Mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Então, se você pegar a Lei Brasileira de Inclusão, ela vai estar falando o óbvio em muitas partes. Ela vai estar falando o óbvio em muitas partes, tá? Então, por exemplo, eu acho que uma coisa que, já que a gente está aqui prestando um serviço à sociedade, né? Eu acho que o podcast, ele tem essa função de prestar um serviço à sociedade. E assim, agora eu vou falar para você que está nos ouvindo. Você não tem ideia do trabalho que essas meninas fazem para organizar, tá? E assim, quando eu falo trabalho, não é no sentido que é ruim, mas é no sentido que é trabalhoso, né? E não é só trabalhoso, a gente tem que se preocupar com equipamentos, com qualidade do som, com qualidade da luz, com qualidade da temperatura agora, né? Porque sempre tem um B.O. Com qualidade de tudo, e tudo isso envolve trabalho, envolve custo, envolve movimento, tá? E aí, a gente pensa assim, tá, tudo bem, tem tudo isso, e a gente, às vezes, nem valoriza o tanto que a gente deveria valorizar esse serviço que as pessoas estão nos prestando. É claro que não dá pra gente ouvir todos os podcasts do mundo, né? Mas eu acho que a gente tem, sim, que priorizar aqueles que nos trazem informações sociais importantes. Então, vamos aproveitar esse momento para falar de uma coisa muito importante. A pessoa com deficiência, ela, dependendo, é claro, da renda dela, ela pode ter alguns benefícios para quê? Por exemplo, quando é criança, né? Então, para quê? A criança tá lá, foi diagnosticada, vamos supor aqui, com deficiência intelectual. Tem que fazer várias terapias, né? Por quê? Para que ela possa ter uma melhora, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? E ela vai ter muitas coisas vão melhorar na vida dela se ela conseguir ter acesso às terapias. Por exemplo, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga, enfim, várias. Psicopedagoga, né? Várias. Mas para que isso aconteça, muitas vezes a mãe precisa parar de trabalhar para poder levar, porque é uma quantidade muito grande, são muitas horas de terapia, dependendo do caso. Muitas vezes a mãe não precisou parar de trabalhar, mas ela precisou sair mais cedo, uma vez ou outra, aí, né? Enfim, várias coisas podem acontecer e não tem só isso, né, gente? Tem toda a questão financeira envolvida. Então, por conta disso, as pessoas, elas têm o direito, né? Essas pessoas, elas têm o direito de um benefício, né? Não é para todo mundo. Por quê? Porque não tem condições de abranger todo mundo. Né? A gente não tem condições de abranger todo mundo, falando enquanto Estado mesmo, não teria condições. Mas algumas pessoas, elas conseguem esse benefício mediante a comprovação de renda, né? Se for uma renda realmente baixa e tudo mais. E muita gente não tem acesso a essa informação. E como né? fazer para conseguir esse benefício? Esse benefício, o ideal é procurar um advogado que possa te orientar melhor, porque assim, não é tão complicado, mas às vezes a pessoa até tem os documentos, mas ela não sabe que aquele documento é o documento que está sendo solicitado. Então, o mais interessante seria procurar, ou né, o próprio INSS, ele pode dar informações sobre isso, ou procurar mesmo no Google, né? Sim. Benefício de prestação continuada, né? Que benefício. É o famoso BPC. Isso, BPC, isso, né? Ou benefício para pessoas com deficiência, porque daí também depende da faixa etária que a pessoa está, tá? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem, muito importante mesmo. Muito legal. E vale salientar que quem não tem condições de pagar um advogado, a OAB atende gratuitamente. Ela está ali para isso. Exato. Você falou das mães
com filhos com deficiência. Existe uma lei que garanta a diminuição da jornada de trabalho para que ela cuide dessa criança, para que essa criança tenha o direito de fazer as terapias? Existe já uma legislação para isso, não vou saber dizer qual é exatamente agora, mas existe uma legislação para isso, independente se é mãe ou se é pai, né, mas é a pessoa que realmente é o responsável legal por essa criança, tá? Porque às vezes, assim, a gente ainda na educação, a gente tem que ter o compromisso com a equidade, que não é igual à igualdade. Quer explicar para o pessoal que está nos assistindo? Vou explicar isso porque isso é muito importante. A equidade, ela é o quê? É você, se precisar dar condições diferentes para que a pessoa tenha acesso à mesma oportunidade, você vai dar condições diferentes para que ela tenha a mesma oportunidade, tá? Então, é você organizar as coisas de uma forma que você, mesmo não ficando igual a todo mundo, porque igual ninguém é, né? Mesmo assim, essa pessoa vai ter as mesmas oportunidades. Isso é o quê? Equidade. E é esse o comportamento que a gente tem que ter em sala de aula. Vou aplicar uma prova, a minha prova tem que ter igualdade ou equidade? Ela tem que ter equidade. Eu estou numa sala de aula, eu tenho formação para isso. Então, ela tem que ter equidade. Agora, igualdade. Igualdade é quando, de fato, né, o próprio nome diz, todos são iguais, a gente vê todo mundo da mesma forma, né? A gente usa a mesma régua para medir todo mundo, vamos dizer assim. E as crianças, elas fazem isso. Elas usam a mesma régua para medir todo mundo, né? Porque para elas é igual mesmo. E é igual no melhor sentido da palavra. No melhor sentido da palavra, né? Agora, a equidade, ela já dá uma diferença. Por quê? Porque às vezes eu preciso diferenciar para que ele tenha acesso à mesma coisa. Para que ele tenha acesso à mesma oportunidade, tá? Então, isso é extremamente importante a gente pensar, a gente considerar, tá? E em sala de aula, a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade de entender isso. Uma vez eu escutei a seguinte frase de uma professora: ah, vocês não querem que seja tudo igual? Então eu vou dar a mesma prova para ele. Daí eu perguntei, tudo bem, mas ele tem condições de fazer a mesma prova? Porque se ele tiver condições, tudo bem, não tem problema. Porque não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não tem condição de fazer a mesma prova que o outro. Tá? A gente também não pode julgar pelo diagnóstico. Quando as pessoas me perguntam, como você diria que um autista faz isso ou que um autista faz aquilo? Eu não diria nada, porque eu não avalio o laudo. Eu não avalio o papel. Eu não avalio o diagnóstico, eu avalio pessoas. E pessoas são diferentes umas das outras. Então, eu não sei qual é a habilidade que essa pessoa tem ou deixa de ter. Mas o professor, na sala de aula, ele conhece esse aluno. Então, ele sabe se ele dá conta ou não, porque às vezes ele dá, né? Ou às vezes ele não dá, mas ele quer fazer a prova como todo mundo. E aí, tudo bem, não tem problema nenhum, porque às vezes ele não quer mesmo se sentir diferente. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que em um outro momento a gente consiga oferecer para ele algo que a gente consiga avaliar ele de uma outra forma, né? Às vezes, até sem ele perceber mesmo, ele pode estar sendo avaliado num outro momento, né? Isso é adaptação, isso é adaptar currículo. Isso é o quê? É você dar acessibilidade. Até porque a gente avalia a criança todos os dias, o tempo todo. Exatamente. E a gente precisa avaliar aquele conhecimento que ele adquiriu. Exatamente. Não dá para usar uma mesma régua para todo mundo, porque somos diferentes, a gente tem habilidades diferentes, modos de aprender diferente. Então, a gente tem que avaliar o quanto a criança progrediu. E assim, não é avaliar ele com relação aos outros. É avaliar ele com relação a ele mesmo. Então, por exemplo, se no começo do ano ele não tinha nem noção do que era letra. E agora, no final do ano, ele diferencia letras e números. Já é um avanço. Sim. É o ideal? Dependendo de que série ele estiver, não. Mas, ainda assim é um avanço. Então, eu tenho que avaliar a criança com relação a ela mesma, né? Mas, de repente, nessa área acadêmica, ela não vai tão bem mesmo, né? Pode ser que aconteça. Mas em outras áreas, ela vai bem? E no social, como é que ela tá? Às vezes a gente tem um costume, e às vezes até mães falam isso pra mim. Não, meu filho não sabe fazer nada. O que é nada pra você? Defina, né? Nada. Então, eu queria propor essa reflexão para as pessoas. O que é nada pra você?
Porque para mim, nada, ela é uma palavra gigantesca, que cabe um mundo de coisas e ao mesmo tempo ela não me diz nada, né? Ao mesmo tempo que ela me diz tudo, ela não me diz nada. Né? Então é uma palavra muito complexa da gente utilizar no contexto educação, no contexto aprendizado, né? Eu penso que não existe um ser humano passar um ano inteiro da vida dele sem aprender nada. Eu penso, tá? Eu não tô falando isso com base em dados, eu tô falando com isso em base de experiência de vida, né? Então, às vezes, a mãe fala pra mim, mas ele não faz nada. Eu falo pra ela assim, ele segue um objeto com o olhar? Ele segue todos os brinquedos que ele gosta, então não é nada. Então, já temos alguma coisa que ele faz. Ele manuseia algum objeto? Ele manuseia. Então, não é nada. Já temos 2 coisas que ele faz. Então, a avaliação ela tem que ser composta do que a criança é capaz e não do que ela não é. Né? Então, a gente tem que avaliar com base na potencialidade e não com base na dificuldade. Se a gente olha mais para a potencialidade do que para a dificuldade, a gente vai... sabe aquela coisa de começar a olhar o copo meio cheio e não meio vazio? Eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que aprender. A nossa geração está tendo que aprender isso, com relação a tudo na vida, né? E aí, voltando na questão que eu falei, né? O que a questão racismo tem a ver com inclusão, né? Eu vejo assim, olha... A educação de pessoas negras, ela sempre mostra... mas ela não é diferente da dos outros. Bom, mais ou menos. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, né? E agora vamos falar de novo da Fabrini criança, né? Que a gente tinha a época lá de fazer os trabalhos e tudo mais sobre a abolição da escravatura. Só que a gente não tinha o momento de falar sobre os negros de sucesso. Então, o que eu estou ensinando indiretamente? Diretamente, não é indiretamente. Né? Eu estou ensinando e muitas crianças acreditam que a palavra escravo é sinônimo da palavra negro. E não é. Você se declara uma mulher negra? Eu sou uma mulher negra. Então, assim, e já passei muitas situações por conta disso. Já fui muito julgada pela cor da minha pele, embora não é esse o nosso tema aqui hoje. Mas eu acho que é uma coisa que... Mas estamos na Semana da Consciência. Exato. Não tem como não falar. E me fez ser quem eu sou, né, na verdade. Porque ela me direcionou para algumas questões de justamente, né, por que eu fui para a área da educação especial? Porque eu sempre olho para aqueles que poucas pessoas querem olhar. Né? Já que você tocou então, nesse eu acho assunto, que isso é um ponto. Você trabalha com a educação especial. Nós estamos falando de inclusão. Crianças negras com deficiência, elas sofrem mais preconceitos do que as crianças brancas? Eu diria que é mais do que sofrer preconceito, elas são invisíveis. A invisibilidade. Elas não chegam nem a sofrer o preconceito, elas são invisíveis. Para você ter uma noção, isso é assustador, isso é muito pior. É muito pior. Para você ter uma noção, a gente tem nos Estados Unidos um órgão que faz as pesquisas de censo, né? De quantidade de pessoas, eles fazem em específico do transtorno do espectro autismo. E aí a gente tem que lembrar que não é só a pessoa dentro do espectro do autismo que precisa de apoio, que precisa de acessibilidade. A gente tem que lembrar que esse é um universo muito maior. Mas vou falar desse porque é referente à pesquisa, tá? Então, nessa pesquisa, por exemplo, 20, acho que foi a pesquisa... Então, tinha lá, né? Não lembro exatamente, tá? Mas, assim, teve uma pesquisa que tinha para cada 44 nascimentos, acho que era isso, para cada 44 nascimentos, uma pessoa nascia autista, né? Dentro do espectro do autismo, transtorno do espectro do autismo. E essa pesquisa não considerou os negros. Oi? Por quê? Porque eles não entravam no censo. Não porque eles não entravam porque eles eram negros, mas porque eles estavam em áreas de grande vulnerabilidade onde eles não conseguiam, entre aspas, acessar, chegar. Aí a pesquisa fica inválida. Aí a pesquisa, ela não fica inválida, mas ela, para o nosso país, ela já é uma coisa que, né,
Mas é o que a gente tem. Então, a gente não tem como invalidar, porque a gente só tem esse dado, né? Então, assim, a gente já fica numa situação complicada. No Brasil, a gente não tem essa pesquisa, né? Claro que no Brasil a gente nem teria como fazer esse tipo de exclusão, né? Mas, assim... a gente acha isso. A gente acha isso, a gente espera isso. Porque a nossa maior população é negra. Não tem como fugir. Não sei se declara negra, mas é. Então, assim, eu penso que sim, eles têm uma dificuldade muito maior. Muito maior, muito maior. Inclusive de acesso ao diagnóstico. Você comentou que a gente está vivendo um momento atípico do aumento das deficiências aí mundo afora. Você que é especialista, o que a ciência diz sobre isso? O que nós estamos vivendo? O que está acontecendo? Causando isso? Olha, eu não saberia dizer o que está causando isso. Acho que é uma pergunta que ainda está sem solução, né? Mas, assim, o que eu vejo, hoje a gente tem mais acesso a diagnóstico. Esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar. A palavra diagnóstico, quando eu entrei na pedagogia, eu nunca tinha escutado. Hoje, uma estagiária de pedagogia, ela já entra perguntando pra gente quantos diagnósticos você tem na sala de aula. Entendeu? Então, a gente tem que sempre... É que as questões culturais são mais difíceis da gente perceber o quanto mudou. Tá. Mas mudou muito. Então, eu acho que um ponto que a gente tem que considerar é acesso a diagnósticos. A gente tem muito mais hoje, graças a Deus, é claro. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem mais acessos a diagnósticos, a gente também tem, sim, um aumento do número de pessoas com deficiência. Porém, a gente ainda não tem uma resposta. É por causa disso ou é por causa daquilo? O que existe são fatores de risco tá? Então, existem vários estudos falando de fatores de risco para, por exemplo, para o autismo, existem fatores de risco para a síndrome de Down, né? Às vezes a idade da mãe, às vezes a idade do pai, então depende da situação, a idade da mãe, depende da situação, a idade do pai, né? A idade de quando foi realizada a gestação, né? Tem várias situações, prematuridade extrema, então quando a criança nasce com baixo peso extremo ou muito prematuro, pode acontecer. Mas fulano nasceu prematuro e não é autista. Eu tô falando de risco, não tô falando de certezas. Não são regras, tá? Pode acontecer. Mas então toda criança que nascer prematura vai ter? Não vai. Mas existem estudos que vão para esta linha, tá? Mas existem vários estudos ainda. Nenhum deles chegou, olha, exatamente tal coisa está causando isso ou aquilo. Que eu saiba, se tem, eu desconheço, tá? Né? Não vou dizer porque também não estudei todos, mas se tem, eu desconheço. Fabrine, a gente sabe, a gente comentou aqui agora, mas das deficiências acometidas durante gestação, nascimento e as deficiências adquiridas, elas são tratadas da mesma forma ou tem um diferencial? As adquiridas depende muito da faixa etária em que a pessoa adquire, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acaba adquirindo aí uma deficiência física por conta de um acidente, alguma questão assim. A gente acaba não tendo tanto acesso ao mundo dela, gente professor, eu tô falando, porque normalmente ela já vai estar numa faixa etária adulta e a gente vai ter pouco contato com essas realidades, né? Então é por isso que a gente da educação, a gente tem mais contato com as de nascimento por conta desse motivo de faixa etária mesmo, né? Muitas vezes, tá? Mas também tem outras questões, né? Então, por exemplo, tem as situações de... o principal acaba sendo mesmo os acidentes, né? A maior parte acaba sendo, as adquiridas acabam sendo a maior parte por acidentes, tá? A inclusão, ela ainda é um tabu? Eu não vejo ela como um tabu. Pelo contrário, eu acho que hoje todo mundo está falando sobre ela, né? A questão é que às vezes a gente fala com base no que a gente viveu lá atrás, né? E aí dá uma diferença. Porque a ideia é a gente olhar para a educação hoje, para a educação inclusiva, para a inclusão,
com os olhos de 2023. Porque se a gente olhar com os olhos de 1980, e eu tô insistindo em 1980 só porque eu nasci nessa época, tá? Uma vivência, né? Afetiva. Mas considere 1970, 60. 50. Enfim. Enfim. A gente escuta muito. Na minha época. Na minha época era assim. Na minha época, a pessoa com deficiência nem estava dentro da escola. É isso que eu ia perguntar. Né? A minha avó, ela conta muitas histórias. Então, ela conta muitas histórias de pessoas que tiveram filhos com deficiências, que deixavam as crianças trancadas dentro de casa, não deixava sair para brincar. Exatamente. Não poderia ter amigos, frequentar escolas. Elas eram escondidas, entre aspas. Escondidas, como se fosse uma vergonha. Exatamente, né? A gente tem gente hoje que tem esse tipo de fala, infelizmente a gente tem, né? Porque são pessoas que estão vivendo lá em 1900 e sei lá eu quanto. Mas eu acho que esse tipo de Mas, de fala graças sai a Deus, mais é minoria, de né? fora da educação. Mas de fora da educação, com certeza, com certeza. Não, de dentro da educação, acho que bem menos. Mas ainda há pais que fazem isso com as crianças, ou esse já é um comportamento... É um comportamento bem difícil de acontecer agora. Não é impossível, mas é bem difícil de acontecer. As mães estão bem mais... Inclusive, elas estão mais atuantes também. Elas estão, assim, mais em busca dos direitos das crianças. Então, eu acredito que a tendência, inclusive, é isso nem acontecer mais. Acho que hoje em dia a gente tem associações, grupos Exato. de apoio, né, Fabrini? Eu acho Conselho que tudo tutelar isso... que não permite. Não, mas os próprios grupos de apoio, eu acho que eles são extremamente importantes. As associações, pelo menos do que eu acompanhei, elas são fundamentais para ir direcionando essas mãezinhas, primeiramente em relação àquilo que é de direito da criança, né? E se manter aí nesse norte que a gente tem falado de 2023, pra gente não falar de 1950. Exato. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que olhar pra frente sem a gente anular as conquistas do passado. Então, chegamos até aqui, temos uma lei brasileira de inclusão, né, que nos permite acessar melhor a sociedade. Então, a gente não pode anular isso, a gente não pode invalidar isso, desvalorizar isso. Pelo contrário, a gente tem que pegar isso e olhar para frente. Tá bom, a gente tem uma lei que ela é muito boa. Ela é muito boa. Vamos colocar na prática? Vamos. Como é que a gente vai fazer isso? Reclamando da vida? Não. Com movimento. Mas a professora da escola, ela quer o quê? Parceria. Ela quer parceria com a família. Por quê? Porque é difícil mesmo, né? É difícil para os dois lados. Então, quanto mais a gente se unir em prol de quem? Da criança. Melhor vai ser. Para quem? Para a criança. Só para a criança? Não, para todo mundo, para a sociedade toda. Porque se a criança ganha, a sociedade toda ganha também, né? Então, eu falo assim, a gente tem que fazer a inclusão acontecer, não porque ela é uma legislação. Ela tem que estar na nossa mente primeiro, né? Então, eu falo assim, eu fui para essa área porque isso já estava no meu coração. Isso já estava no meu coração. Eu não fui obrigatoriamente para essa área, né? Então, tive uma criança, né? As meninas do curso presencial já sabem dessa história, então elas vão relembrar. Eu tive uma criança que ela estava que seria o 5º ano hoje, né? Na época era a 4ª série. E ela chegou para mim sem ter noção nenhuma de escrita. Sabe assim? Ela utilizava as letras, mas ela nem diferenciava letras de números ainda, né? Na 4ª série, que seria o 5º ano. E aí, quando eu falei, nossa, mas o que acontece com a fulana, né? Aí uma professora mais velha do que eu na época, né? Que eu tava começando na época. Ela falou assim pra mim, não se preocupa não, que ela não aprende porque ela tem deficiência. Eu falei, não aceito isso como resposta. Eu não aceitei aquilo. Eu não falei pra professora, tá? Eu pensei dentro de mim, não aceito isso como resposta. Isso não é possível, eu não acredito isso. E aí, porque eu não acreditava nisso, é que eu fui fazer educação especial. Porque eu queria uma solução para aquilo lá. Eu falei, não, mas eu tenho que solucionar. E quando a gente começa, a gente tem essa coisa, né? Nossa, vai acontecer, né? Eu vou fazer, acontece, a gente vai mudar o mundo, né?
E foi bom, né? Foi muito É bom. importante que todo mundo comece com essa sensação. Pelo menos no começo, pelo amor de Deus, né? Então, assim, aí por conta disso, eu fui motivada a fazer educação especial e chegando lá, aí eu consegui ajudar um pouco melhor ela. Ela não saiu alfabetizada, porém ela melhorou bastante, ela avançou bastante dentro daquilo que ela estava. Como eu disse, é avaliar a criança com relação a ela mesma e não com relação a todo o restante da sala. E Tá? como o olhar do professor nessa situação é tão importante. O cuidar, o chegar perto, o acolher essa criança, diagnosticar a forma que ela aprende. Dava aula de informática numa escola e tinha um aluno do 5º ano que não era alfabético. E ele não parava na sala de aula. Ele ia lá para a sala de informática comigo. Entre uma aula vaga e outra, eu fui alfabetizando com o computador. Assim que terminou o ano, ele mandou um bilhetinho. Obrigada, professora, por acreditar em mim. E ele aprendeu a ler e escrever no 5º ano. E não sabia. Mas por quê? Porque o modo de aprender dele era diferente das outras crianças. Exatamente. O papel para ele não era interessante. E o computador foi. E tá tudo bem. A gente só precisa descobrir a forma que a criança vai aprender. É claro que a gente vai ter momentos que a gente vai ter que ensinar para a criança que ela tá dentro de uma regra e ela precisa, sim, acatar aquele momento ali que o professor tá trabalhando aquela determinada coisa. Porém, a gente tem que entender que não é aquilo que vai fazer aquela super diferença na vida dele, né? E até pelos estilos de aprendizagem também, né? Na psicopedagogia, uma das primeiras coisas que eu faço é avaliar o estilo de aprendizagem da criança que tá comigo. Então, se ela é mais auditiva, se ela é mais visual, se ela precisa pegar para aprender, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O resultado, ele vem. Ele vem quando a gente entende qual é o estilo de aprendizagem da criança, né? Tira uma dúvida minha para as mãezinhas que estão nos assistindo. Qualquer criança pode ir no psicopedagogo ou só com indicação do médico lá? Não, qualquer criança pode ir no psicopedagogo quando há necessidade, né? Então, por exemplo, a criança está com uma dificuldade numa área específica, de aprender numa área específica. Pode procurar o psicopedagogo para estar avaliando o porquê que isso está acontecendo. A criança já faz um acompanhamento, já tem um diagnóstico. Deve, então, estar procurando psicopedagogo para acompanhar a parte de aprendizagem. Psicopedagogo é psicólogo? Não, ele não é um psicólogo. Mas ele vai ver as questões emocionais também, no sentido da educação socioemocional. Eu trabalho muito em educação socioemocional, tá? E aí, quando eu vejo que existe a necessidade de indicar, né, de encaminhar para um outro profissional da saúde, eu sempre faço. Então, se eu vejo que tem a necessidade de encaminhar para um fonoaudiólogo e a criança ainda não está frequentando, eu encaminho. Quando tem a necessidade de encaminhar para um psicólogo, eu encaminho, né? Isso falando agora do meu trabalho como psicopedagoga, tá? Que são 2 trabalhos diferentes aí. E aí, ele pode estar indo. Para chegar até o psicopedagogo, ele não precisa trazer nenhuma carta de encaminhamento de nenhum lugar. A mãe pode procurar diretamente, tá? Agora, surgiu a dúvida, eu tive casos assim, a mãe, ela não tinha certeza se realmente era um problema o que ela achava que era um problema. Porque às vezes a gente também faz isso, enquanto mãe, né? Enquanto ser humano, né? Tá muito às vezes a alta, expectativa né? tá lá em cima e a criança, coitada, tem 3 anos de idade. Né? Então, assim, mas não tem problema se você procurar um psicopedagogo mesmo assim, porque, obviamente, se ele for um profissional sério, ele vai. Pode até ser que ele faça uma avaliação inicial para ver se não tem nenhuma característica de autismo ou de outras questões que possam estar impactando nessa faixa etária do desenvolvimento, e ele vai indicar, olha, nesse momento não é necessário a gente fazer nenhum ajuste porque ele está dentro do desenvolvimento. Então ele vai avaliar se essa criança está dentro do desenvolvimento da área de aprendizagem da faixa etária dele, né? Então, teve a dúvida, pode procurar esse profissional, que se ele for um profissional sério, ele vai fazer uma avaliação antes de dar uma resposta de se sim, se não,
sempre você tem que avaliar primeiro, tá? Não dá pra fazer isso via WhatsApp, não dá pra fazer isso via direct no Instagram. Dá pra conversar, dá pra te orientar, mas não dá pra avaliar a criança dessa forma. Só esclarece pras mãezinhas o que é socioemocional. Ah, é verdade. O socioemocional seria... A educação socioemocional é no sentido, assim, da gente ensinar para a criança como é que ela... Primeiro, nomear, né, as emoções... Sentir as emoções e saber que aquela emoção tem esse nome é extremamente importante no sentido de nomear, mas também no sentido de, tá bom, eu entendi que eu tô com raiva do meu amigo. Eu posso bater nele? Não, eu não posso bater nele. Então, como eu vou resolver esse problema? Então, isso é educação socioemocional. É a gente educar as nossas emoções para a gente viver melhor em sociedade. Então, aproveita que você deu essa aula agora e faz seu jabá. Quem tiver interesse, quem tiver precisando, como as pessoas te encontram, Fabrini? Olha, eu tenho o meu Instagram, que é o @espaço aprender melhor, sem o C cedilha, tá? Espaco aprender melhor, que é o meu Instagram profissional, tá bom? E tem o meu WhatsApp também, que é o 19 97124 2720. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você deu aqui para o sindicato um curso. Como nós falamos no início, foi sucesso total. Super caiu no gosto elogiado popular. por todas. Caso as escolas queiram que você leve essa formação, pode, não pode? Como que funciona isso? Olha, então, as escolas podem me procurar nas minhas redes sociais também. Eu tenho um projeto sobre educação socioemocional que eu posso fazer diretamente com as crianças ou com os professores para que eles façam com as crianças. E tenho também o da educação inclusiva, né? O curso de educação inclusiva. E eu vou lançar meu site agora. Entre esse mês e o mês que vem, fiquem atentos lá no meu Instagram, Espaço Aprender Melhor, que eu vou estar colocando para vocês as novidades do meu site, que tá... Nossa, tá ficando muito legal. E tá quase pronto. E lá também tem um curso, tem o curso que é online, que é lá, tá? Então, lá mesmo já vai ter o botãozinho, você clica e ele já vai te direcionar para a página do curso. E tem também os presenciais, que daí é só me chamar no WhatsApp que a gente conversa, a gente agenda, eu faço uma orientação, vou visitar a escola primeiro e depois eu faço o orçamento tudo certinho. O Síndico tá bom? Osmo também vai te procurar. Aqui eu já dei um curso uma vez e assim, foi maravilhoso, foi muito especial pra mim, assim, eu fiquei extremamente feliz. Aliás, agradeço novamente por vocês terem me chamado lá atrás, que foram as pessoas que realmente acreditaram no meu trabalho, então fico muito feliz mesmo, né? Que normalmente santo de casa não faz milagre, né? E eu sou barbarense da gema, né? Tá feito, milagre bem feito ainda. Mas, enfim, então sempre que vocês precisarem, vocês podem me procurar. Pode deixar que o pessoal tem pedido, a gente É vai verdade, o procurar. pessoal quer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Muito bom. Fabrini, Gi, não sei, temos um programa? Temos de Temos um qualidade. programa. Fabrini, o Propod, né, em nome do podcast, eu agradeço a sua participação. Depois de 3 vezes cancelado. 3 vezes? Acho que foram mais. Como você falou, o trabalho é todo feito por nós, então sim, acontecem imprevistos. A gente agradece a paciência, a parceria e o espaço na sua agenda mesmo de estar aqui conosco. Foi um prazer tê-la aqui e o podcast está sempre de portas abertas. Tá nascendo um novo projeto aí, se quiser vir contar, pode voltar, o microfone é seu. Bom? E pra finalizar, a gente tem a pergunta clichê. Sim, verdade, que vocês fizeram a primeira, né? Por enquanto, muito bom. Então, eu vou fazer a pergunta, vou passar a palavra pra Gisele para você ir pensando aí e a gente volta em você. Na lousa da vida, qual mensagem você deixaria? Pensa aí que a Gisele vai dar mais uma vez o recado dela. Ela tá muito boa nisso, gente. Meninos, vamos empoderar o Propod, vamos curtir, compartilhar, comentar. Comentários dá engajamento, é disso que nós estamos precisando. Bora lá, estamos em todas as redes sociais. TikTok, Face, Instagram, Spotify e o YouTube. Bora lá, que a gente precisa de você. É isso, gente. Muito bem. Você tá maravilhosa. Olha, A gente vai melhorando, daqui a pouco né? eu vou colocar uns produtos pra você vender. Ai, por favor, a gente tá precisando de patrocinador, a gente aceita. Quer mandar produtinhos pra patrocinar o Propod? Nós estamos aceitando. Inclusive,
cabeleireiro, maquiagem, roupa. Cabelo, maquiagem, tudo que vocês quiserem. Tá vendo? A Gisele é ótima menina da propaganda. Lembra aquela moça que vendia TechPix? Ficando bom nisso, Gi. É isso. Eu preciso treinar na frente do espelho, entendeu? É Não isso, fiz gente. isso ainda. A professora está saindo muito bem. Pronto, para de brincadeira. Fabrini, a palavra é sua. Então, na lousa da vida, né? Vamos pensar. Olha, o que eu diria, que eu colocaria nessa lousa é que a educação, ela transforma vidas. E assim, quem me conhece de verdade sabe que isso pra mim não é só uma frase de efeito. Ela é realidade porque ela transformou a minha vida, né? E porque eu vivo disso. Eu vivo de transformar a vida das pessoas através da educação. Então, acredite, né? Se você tem um filho, uma filha atípico, atípica, né? Uma pessoa com deficiência em casa, acredite, primeiramente, né? Que se você não acreditar, outras pessoas também não vão, né? E você que é professor também, acredite, a educação inclusiva, ela pode acontecer, ela não é simples, ela não é fácil, mas ela pode acontecer, né? E você pode ser um transformador na vida das pessoas. É isso. Fabrini, muito obrigada. Você sempre disposta, sempre respondendo de imediato. Muito obrigada. Gratidão é a palavra. Eu que agradeço, gente. De verdade, agradeço sempre vocês terem confiado no meu trabalho, né? Aberto o espaço literalmente para mim, né? Então, eu agradeço demais mesmo. Não tenho nem palavras para agradecer, de verdade. Vocês vão ficar sempre, sempre, sempre no meu coração. De verdade. Delícia. Muito obrigada. Sempre conosco, viu? Fernanda, porque aqui Nessa mesa todo mundo pode. pode. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.